Então, conselheiro, conselheira, tutelar e de direitos, né, aqui do meu estado do Ceará, é um prazer estar novamente com vocês. Hoje, a nossa aula, vamos tratar do módulo específico dos conselhos, né, conselhos de direito e conselhos tutelares. Nessa aula específica, nós vamos estudar sobre os conselhos de direito, né, compreender um pouco o que significa esse órgão, né, a importância que ele vai ter para a política da criança e do adolescente, né, de um modo geral, tanto aqui no estado do Ceará, como essa repercussão que ele também traz em nível nacional e também dos municípios. Então, para falar sobre a questão do Conselho de Direito, eu não posso abordar essa temática sem antes, né, fazer um breve resgate, que eu sei que vocês já viram com os outros professores, muito bem visto por sinal, né? Nós temos professores maravilhosos, mas só relembrando que se hoje nós temos Conselho Tutelar e Conselho de Direito, isso se deve à reabertura democrática, né, dos anos 80, aí, com muita luta, e principalmente as lutas sociais, né, empreendidas pelos movimentos sociais. Aqui, no caso da política da criança e adolescente, notadamente, movimentos como o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, as pastorais foram importantíssimas, né, para que existisse esse estatuto e para que a criança passasse a ser considerada como sujeito de direitos, né, dentro da Constituição Federal, ganhasse aí 2 artigos importantíssimos, né, que é o 227 e 228. Então, não dá para fazer esse desatrelamento. É preciso que a gente compreenda que, se nós temos hoje Conselho de Direito e Conselho Tutelar, é porque a gente conseguiu respaldar esses importantes órgãos, né, inclusive o Conselho Tutelar, que é extremamente inovador, né, dentro da Constituição Federal. Então, ele passa a ter uma importância, e a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, então ele é lei federal, é criado a partir de lei federal, então não vai chegar nem um membro do Executivo nas 3 esferas para tomar qualquer atitude, qualquer providência que venha digamos, a desagregar ou mesmo desestabilizar até pode, mas assim, digo, dissolver, né, esses conselhos, tá certo? Dito isso, vocês podem então acompanhar comigo, né, que a nossa aula 1, a gente vai perguntar o que é Conselho de Direito, né? O que é isso? De onde partiu essa ideia, o que significa isso, para que existe Conselho de Direito, né? Então, vamos entender o que é o Conselho de Direito. O Conselho de Direito é um órgão que ele foi criado, respaldado pela Lei 8.069 de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Que no seu artigo, a partir do 86 e 87, esses 2 artigos são importantes para nós, para a gente ter consciência deles, né? A partir disso, a gente tem aí o desenho da política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, e a necessidade da criação dos conselhos de direito surgem como sendo uma das diretrizes dessa política. Então, feito esse desenho, né, dentro da diretriz da política diz: criação de conselhos municipais, estaduais e nacional dos direitos da criança e do adolescente serão órgãos deliberativos e controladores, né, da política dos direitos da criança e do adolescente nesses 3 níveis. E diz mais, assegurando a participação popular paritária, né? Então, isso é importantíssimo, a gente ter esse entendimento de que esse órgão é capaz de assegurar essa participação popular, e essa participação popular ela não é feita de qualquer modo. Ela é feita de uma forma paritária e ela não é feita por um CPF, que aqui não entram as representações individuais, as personalidades das pessoas. Vai entrar aqui um conjunto de, digamos assim, de organizações da sociedade civil, isso é a sociedade civil organizada, vamos dizer assim, que vai poder assumir esse encargo de estar controlando e deliberando, ou seja, decidindo sobre a política dos direitos da criança e do adolescente. Então, ele é criado, hoje, diz que a grande emancipação do ciclo das políticas públicas consiste exatamente na criação dos conselhos. E aqui, a gente está falando especificamente do Conselho de Direito da Criança e do Adolescente, mas evidentemente que nós temos vários outros conselhos, tanto das políticas setoriais e como das políticas de direitos, né, que acompanham, então, esse desenho, né, e esse ciclo de vida das políticas públicas. Então, não estamos isolados nesse modo de fazer essa nova gestão da política. Hoje não se faz mais gestão de política pública,
tanto setorial, e quando eu falo setorial, eu falo, por exemplo, política de assistência social, política de saúde, política de meio ambiente, e várias outras políticas públicas, sem ter seus respectivos conselhos, né? E quando eu falo política de direitos, eu estou dizendo que diz respeito àquele público, né, que a gente chama, inclusive, que são conselhos que estão dentro de políticas transversais. Então, aqui nós estamos falando da política da criança e do adolescente, da política da pessoa idosa, da política da mulher. Então, atravessam as outras políticas setoriais, né, são transversais. Então, hoje, a gente falar, né, que essa política pública, desde a sua formulação, ela precisa ter a mão da população, ela precisa ter a participação popular garantida, que vai decidir o que é melhor para as pessoas, né? E aqui, daqui a pouco, a gente vai ver que uma breve pincelada da importância que vai ter a voz da criança e do adolescente, né, nesse novo redesenho que está sendo feito aí, construído a partir da abordagem do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, né? Então, nesse sentido, não se concebe mais que se faça um conjunto de ações, de programas, de projetos, de qualquer política pública sem passar pelos conselhos. E aqui, no caso da política da criança e do adolescente, essas instâncias elas são criadas a partir de 1990, né, a partir da vigência do Estatuto, né, e são órgãos que não se dissolvem mais. Isso é importante a gente entender, né? E daqui a pouco a gente também vai entender um pouco sobre essa questão dessa paridade que é vital no Conselho da Criança e do Adolescente, né? Não funciona sem ter essa paridade, a gente vai compreender um pouco disso, como é que é feita essa construção, né, a partir do seu funcionamento. Mas eu queria trazer aqui para nós também que, além da lei federal, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos uma resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que hoje, de acordo com o Supremo Federal, tem força de lei as resoluções, né, que é a Resolução 113, que é uma resolução que ela vai fazer a construção da política de atendimento, colocando aí 3 eixos específicos, né, o eixo da promoção, o eixo da proteção e o proteção e defesa e o eixo do controle, né, da política. E aqui, no caso dos conselhos de direito, né, ele surge dentro desse conjunto, digamos assim, dessas 3 grandes esferas que estão desenhadas pela Resolução 113, como sendo exatamente aquele órgão que vai estar sendo o que vai vigiar a política. Vamos chamar assim, que é para a gente ter um entendimento disso, né? Ele vai controlar isso, é como se ele fosse o fotossensor da política pública, ele que vai ficar vigilante sobre o que tem acontecido nessa política, se ela está regular, se ela está irregular, se ela precisa de reparos, de reordenamento. Então, vai ser exatamente esse órgão que vai dar o controle, né, dessas ações públicas, da promoção, da defesa dos direitos da criança e do adolescente. E aí, no artigo 21 da Resolução 113, o CONANDA traz de novo, incorporado aqui nas palavras do Estatuto, que essa instância, né, do controle da política, ela vai acontecer através de um colegiado. Ele vai trazendo isso, né, com muita força, que é preciso a existência de um colegiado próprio, né, e que esse colegiado ele assume uma paridade da participação dos órgãos governamentais e das organizações da sociedade civil, né, que vão estar aí exatamente construindo esse fazer desse conselho, digamos assim. Então, olha só, ele diz assim, o controle social é exercido soberanamente pela sociedade civil, através das suas organizações e articulações representativas. Veja bem, então essa reafirmação da resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, trazendo novamente para nós o reforço da questão da soberania, da participação popular, não é? No conjunto, nesse fazer dessa política pública e no monitoramento, no controle dessa política pública, né? E vem reforçando isso, dizendo para a gente que o controle social ele é soberanamente exercido pela sociedade civil, mas nesse caso não de pessoas, mas de organizações e articulações representativas, ou seja, é preciso que tenha um coletivo por trás disso. É a representação da coletividade e não de uma pessoa, não é o CPF, é o CNPJ, como a gente costuma dizer nas nossas aulas, né? Então, os Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente, que a gente tem a sigla CDCA, né? São esses órgãos deliberativos, ou seja, decidem essa política e que controlam, fazem esse controle da política
dos direitos da criança e do adolescente.